Boa noite a todos e a todas. Vocês conseguem me ouvir bem? Se o áudio estiver um pouquinho baixo, é só avisar aqui que a gente faz os ajustes. Boa noite, irmã Lenice, Inês, irmã Aline, que estão aqui no chat. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nesta noite e durante essa nossa existência e estadia aqui nesta casa-mãe, este planeta que nos acolhe e nos envolve. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Acho que todo mundo já consegue me ouvir bem. Que assim seja, irmão Claudivan, que Jesus te abençoe também. É sempre uma alegria reencontrar todos vocês nesse modelo virtual de palestra, de reunião pública. As dimensões do público durante essa pandemia dentro da Casa Espírita mudaram bastante, né? Porque agora literalmente nós temos um modelo de reunião pública que abarca não somente os nossos irmãos encarnados que estão fisicamente ligados a nós nesse momento, mas também aqueles que por algum motivo não vão poder assistir ao vídeo hoje, a reunião pública hoje, mas vão assistir num outro momento. E aí a mensagem do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita, acaba chegando a todos os nossos irmãos encarnados e, por consequente, também aos nossos irmãos desencarnados. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa é mais uma noite de trabalho e de estudos também na Associação Espírita ao Caminho da Luz, em Goiânia. Eu sou Danusa Lima, trabalhadora espírita do Centro Espírita Casa de Ismael, em Itapissuma. Nós já estivemos juntos em alguns outros momentos, online, por enquanto, não é? E hoje a gente vai conversar um pouquinho, já que a gente está nesse mês de dezembro. É sempre muito bom relembrar esse mês, não é necessariamente, a gente não sabe necessariamente a data de encarnação de Jesus aqui nesse planeta, né? Esse mês é um mês instituído pelo calendário cristão, inclusive a data dele, nós somos regidos por um calendário cristão. Mas essa data, né, foi instituída historicamente para que a gente comemore a vinda do Mestre Jesus à Terra, né, o dia 25 de dezembro. E aí, culturalmente, nós temos o momento da ceia, mas para além das mesas fartas, para além dos presentes, dessa imagem de reconciliação, de amor, que nos envolve, né? E essa vontade que a gente tem de fazer o bem também com mais intensidade durante esse mês de dezembro, a gente precisa lembrar que temos um aniversariante nesse mês de dezembro e é o nosso maior aniversariante aqui nesse planeta, que é o nosso irmão Jesus de Nazaré, né? O nosso irmão Claudivan, um pouquinho mais de paciência, chegará o momento para o trabalho presencial. Temos certeza disso, a gente vai se encontrar com certeza por lá também. Bom, para essa noite a gente vai conversar um pouco sobre o tema A Vinda do Mestre à Terra, né? Relembrar também como nós podemos entender a vinda do Mestre Jesus a este planeta, né? Entender por que a gente chama de vinda do Mestre Jesus à Terra, porque encarnação do Mestre aqui na Terra, né? Mas antes que a gente comece a conversar um pouco sobre o tema, e já na verdade falando também sobre o tema, vamos ao nosso exórdio da noite de hoje. Nós trouxemos mais uma vez o livro Coragem, tá? Que é do nosso irmão, psicografado por Chico Xavier e por espíritos diversos. E esta mensagem é a mensagem de número 5,
Quem tem o livrinho numa edição mais antiga, né? Tá na página 23. Presença de luz, que é do nosso amantíssimo irmão Emmanuel. Então, vamos ouvir a mensagem. Presença de luz. Eu vou só aumentar um pouquinho aqui o volume, tá? Pronto, acho que vai melhorar bastante. Presença de luz. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sobre o domínio do tédio ou do desânimo. Nunca te sentirás sobre o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se conservarão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer, a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho se te fará fonte de alegria, na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna providência te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra te transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência te tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde quer que estejais. E se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Emmanuel. Essa mensagem de Emmanuel, né, esse título, Presença de Luz, é na verdade, uma lembrança para a gente iniciar a nossa reunião pública, a nossa palestra, a nossa conversa de hoje, relembrando o grande exemplo de presença de luz, a maior delas, que nós tivemos de passagem aqui no planeta Terra. A presença de luz do nosso irmão Jesus de Nazaré. Mas a mensagem, além de nos fazer essa relação, né, nos convida a sermos também presenças de luz. Porque se a gente tem no Mestre Jesus, o nosso guia e modelo da humanidade, é nele que devemos nos espelhar. E se o Mestre se faz presença de luz em nossas vidas, nós também somos capazes de andar pelo caminho seguindo rumo à luz e sermos, cada um de nós, centelhas divinas desta luz. Ou seja, a gente precisa encontrar a chave para sermos presença de luz na vida das pessoas, assim como Jesus é presença de luz nas nossas vidas. E Emmanuel nos dá de forma muito simples uma receita para que isso aconteça. É claro que receitas mudam conforme a mão de quem faz o bolo, né? E aí Emmanuel nos dá um caminho para que cada um de nós se manifeste enquanto presença de luz. E o que é essa chave?
o amor. Então, é este amor o elemento primordial que faz de Jesus este guia e modelo da humanidade. A forma, a maneira como Jesus se utilizou do elemento amor, que não é só um elemento, é a ação. Jesus pôs em prática o amor. E é isto que Emmanuel nos diz. Para que a gente possa ser presença de luz nas nossas vidas e nas vidas das outras pessoas, nós precisamos fazer com que o amor não seja apenas teoria, não seja apenas substantivo, seja ação. E aí é quando ele nos convida, se puseres amor, se colocares amor, se aplicares o amor, se espalhares o amor. Então, estas ações de pôr amor nas nossas ações, colocar amor nas afeições que o Senhor me permite cultuar, se aplicar amor, ou seja, a ação de aplicar amor a todos os nossos recursos verbais, ou seja, não só as nossas ações com o corpo físico, mãos, com os membros, mas aplicar amor nos recursos verbais, ou seja, nas nossas palavras. A voz é um elemento que pode exalar e espalhar amor. E se espalharmos amor no lugar onde nos encontramos, aí vem Emmanuel nos diz, nós conservaremos amor nos nossos corações. E conservando amor nos nossos corações, nós espalharemos amor, porque amor é contagioso, né? A ação de amar é contagiosa. E é falando em ação de amor que é contagiosa que a gente pensa muito nesse mês de dezembro, em que nós sentimos essas vibrações de amor e de paz muito mais intensas. E por que que isso acontece? Por que que é tão importante a gente, nesse mês, dentro da casa espírita, estando no lugar onde estamos, relembrar e tornar viva essa centelha de amor, né? Que na verdade nem é uma centelha, esse facho de luz que é Jesus em presença constante no nosso planeta. E a gente vai conversar um pouco sobre a vinda dele até aqui. Então, que essa mensagem possa adentrar os nossos corações, né? Agora que nós já estamos devidamente harmonizados para essa noite, né? Noite de estudos e de trabalho. Então, a gente vai se relaxar agora, fechar os olhos e aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus por estarmos todos aqui, encarnados e desencarnados, e pedir a permissão do alto para que possamos iniciar as atividades da noite de hoje. Vamos à nossa prece inicial. Querido Mestre e Irmão Jesus, trabalhadores amigos e abnegados no bem desta querida casa, que possamos, Senhor, envolvidos nesta paz e nesta luz, circular aos nossos irmãos, trabalhadores desta seara espírita, possamos ser gratos pela oportunidade de continuarmos a divulgação da doutrina espírita e, sobretudo, do teu infinito amor e da tua infinita misericórdia para com cada um de nós. Que a paz e o amor dos nossos irmãos abnegados do bem e a tua, Mestre amado, circule-nos nesta noite e que possamos, munidos desta paz, continuar e dar por iniciados os trabalhos da noite de hoje, com a tua amada paz. Que assim seja. Então, que assim seja. Então, vamos conversar um pouquinho, né, sobre essa vinda do Mestre. A nossa conversa de hoje vai levar em consideração alguns livros,
até muito conhecidos dentro da própria doutrina espírita. Um deles é um dos livros da codificação espírita, às vezes pouco lido dentro das instituições e casas espíritas, mas é um livro de suma importância para a gente compreender como se formou o nosso planeta. E aí vale lembrar que aquela primeira parte do livro, né, da uranografia geral, é importante para a gente saber o papel que Jesus teve na concepção do planeta Terra. Jesus é coautor deste planeta. E aí a gente já pode pensar direitinho e fazer as nossas primeiras perguntas. Até porque dia de reunião pública, dia de palestra pública é dia de estudos também. É acolhimento, é amor, é estudo também. Então a gente começa a estudar e começa a aprender fazendo perguntas também a nós mesmos, nessa inquietação de buscar conhecimento. E aí quando a gente pensa que Cristo é co-criador desse planeta, mas de repente o Cristo co-cria o planeta? Como assim? Como assim que ele vem para a Terra? Como é que isso acontece? Né? São perguntas que a gente se faz e que é importante que se faça. Então, toda a nossa conversa de hoje, né, quem quiser depois procurar estes livros, a Gênese, um dos livros da codificação espírita, um livro de estudos também, lindo, um dos livros mais bonitos, inclusive, que traz um Jesus diante da cristandade, né? Inclusive, esse é um sinônimo para o título, Jesus perante a cristandade, do espírito do nosso irmão abnegado no bem, Bittencourt Sampaio, né? Psicografado, deixa eu pegar aqui, psicografado pelo médium Frederico Pereira da Silva Júnior. E esse livro é um livro bem antigo, é do século XX, finalzinho, né? Iniciozinho, na verdade, do século XX, 1898. Então, o espiritismo estava ganhando terreno ainda, e o Frederico Pereira da Silva Júnior, né, um dos primeiros médiuns a publicar livros aqui no país, publica este livro, né, a partir do espírito Bittencourt de Sampaio, chamado Jesus perante a cristandade. Além desse livro, é claro, a gente vai voltar a um outro livro que a gente também tem perto da nossa casa espírita, Obras Póstumas do nosso irmão Allan Kardec. Então vamos lá, vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso. Por que Bittencourt de Sampaio nos traz essa expressão Jesus perante a cristandade, né? Primeiro, a gente precisa pensar que espírito é esse que advém à Terra, né, em presença física. É preciso lembrar, né, que Jesus possui uma superioridade de ordem moral para com todos os espíritos que habitam este planeta, né? E esta superioridade moral de Jesus é importante que a gente compreenda para poder compreender a própria pedagogia do Cristo e para poder compreender também o motivo pelo qual Cristo esteve aqui conosco. É importante também ressaltar que mesmo diante dessa superioridade moral diante de cada um de nós, né, Jesus continua sendo o nosso irmão, né? E é muito humilde, inclusive, continuarmos a chamá-lo de irmão Jesus, porque somos todos filhos de mesmo Pai. E o que faz Jesus diferente de nós? Existe isso mesmo, essa diferença? São esses pontos que Bittencourt de Sampaio nos traz no livro, mas de uma forma poética, para que a gente inclusive compreenda que essa diferença de Jesus para nós se estabelece a partir do critério trabalho, do critério responsabilidade, do critério amor e do critério ética moral cristã, né? Por que a gente pensa nessas palavras? O que se diferencia, então,
né? Como isso acontece? Como compreender então a Jesus diante desta superioridade moral, né? Jesus é um espírito que evolui moralmente não aqui neste planeta. A Terra não existia, na verdade, enquanto a Terra não existia, o planeta não existia, quando o Cristo, em outra esfera, evoluiu moralmente. Então, é para nós termos a dimensão da grandiosidade deste espírito. Então, quando a gente vai lá, por exemplo, no Livro dos Espíritos e estuda a escala espírita, a gente vê lá os espíritos da escala crística, né? Os espíritos celestes, chegaram a um patamar evolutivo de perfeição. E é este espírito que recebe a incumbência de cocriar um planeta novo. Um planeta que seria um planeta de provas e expiações, a nossa querida Terra. Então, Jesus faz parte da concepção desse planeta e abdica, né? Abnegado, vem até o nosso convívio neste corpo aparente para nos ensinar a verdadeira, ou na verdade, nos trazer, né? E nos ensinar a lição do amor. Palavra até então rara ao nosso convívio, naquela infância moral em que nós vivíamos, né? Nas terras do povo hebreu. E aí é quando a gente para e pensa um pouquinho. Vamos compreender que espírito é esse para a gente poder entender como ele veio para cá, né? E entender por que essa lembrança e esse trabalho que a gente precisa ter de resgate a este espírito, né? De magnificência moral, né? E aí nós vamos à Gênese, né? Na página, está aqui no trechinho do capítulo 15, onde nós estudamos um pouco sobre os milagres do Evangelho. E não há como pensar nos milagres do Evangelho e não pensar na superioridade moral do Cristo ou na chamada superioridade da natureza de Jesus. E Kardec, após inúmeros estudos, nos traz a seguinte descrição, né, para este espírito. A sua encarnação nesse mundo não poderia ser senão uma dessas missões que não são confiadas senão aos mensageiros diretos da divindade para com o cumprimento de seus desígnios. Supondo que ele não fosse o próprio Deus, mas um enviado de Deus para transmitir a sua palavra. Ele seria mais do que um profeta. Ele seria então um Messias divino. Olha o que Kardec traz, né? E esta definição de Messias divino, e aí a gente já vai se ambientar, né, naquela Judeia da época, né, que esperava a vinda deste Messias, né? E a palavra Messias é de alguém que é enviado pela divindade, enviado por Deus para sanar, né, as dores e os anseios de um povo ou dos povos. Né? O nosso irmão Claudivan acabou de colocar aqui, ó, podemos dizer que o Jesus, né, ele foi o engenheiro responsável junto a outros espíritos, né, de grande envergadura moral, né, na construção deste mundo em que vivemos.
né? É exatamente isso. Jesus recebe a incumbência direta do Pai para a cocriação deste planeta, né? E não só a cocriação dele, mas de vir em missão aqui a este planeta para continuar o trabalho de edificação moral da Terra. Então, a vinda de Jesus a este globo foi, senão, uma missão, como diz o próprio Kardec, de espírito, né, que está comprometido com a evolução moral dos seus irmãos, né? Então, Jesus tem, né? Aí a gente vai falar no passado, mas a gente sabe que a perenidade dos atos, né, e das ações de Jesus. Mas Jesus tinha a autoridade moral de vir e nos ensinar a amar. Esta grande missão que o Mestre aqui vem e aqui deixa, tanto que dizem estudiosos, inclusive da própria doutrina espírita, a nossa irmã Maria Dolores é uma delas, cujas mensagens sobre o Mestre Jesus é das mais bonitas, né, do movimento espírita, nos diz que a palavra amor foi pela primeira vez trazida a esta orbe de espíritos animalescos que se encontrava aqui na Terra quando o Mestre aqui chegou, né? Quando, na verdade, a mensagem de vinda do Mestre chega aqui. E aí, quando a gente pensa nesse espírito de grande envergadura moral, como um planeta, né, mergulhado em trevas, né, mergulhado em animalidade, poderia receber um espírito dessa escola. E aí, o que é que o próprio Mestre, né, e aí a gente precisa pensar, o que é que a divindade, a providência divina, articula para que este planeta fosse capaz de receber minimamente este espírito, né? E aí, quem leu o Novo Testamento, iniciozinho, começa a ver as mudanças que se operam naquela região para que o Mestre aqui pudesse estar conosco, né? E não só nesta região, a gente está falando num movimento só, né? Do globo terrestre, né? Foi preciso, inclusive, né, que vários espíritos que aqui habitavam retornassem à erraticidade para que o padrão energético deste planeta fosse reequilibrado minimamente para que o Mestre pudesse aqui estar. Caso contrário, seria muito difícil, inclusive, que o Mestre aqui tivesse. Então, foi preciso equilibrar o padrão vibratório do planeta, né? E aí a gente tem estudos históricos, geográficos, mostram, inclusive, extinções de plantas, né? Adventos de novas espécies nesta época, né? E um dos irmãos, né, trabalhadores do bem, André Luiz, nos traz no A Caminho da Luz também, né? Evolução em Dois Mundos é um livro importantíssimo para a gente entender também o movimento de mudança do padrão vibratório do nosso planeta para que o Mestre chegasse até aqui. Então foi uma engenharia divina para que nós, né, na nossa infância e animalidade moral na época, pudéssemos ter condições mínimas de receber este espírito aqui entre nós, que teve e ainda tem a missão de perpetuar e espalhar amor, plantificar o amor em nossos corações até agora. E aí é quando nós, de fato, né, passamos a entender aquele povo, né, e a gente vai se reportar àquele povo como se esse povo fôssemos nós também. Então nós esperávamos um Messias que, apegado à palavra,
né? Apegados à palavra que nós éramos, nós esperávamos um Messias que reivindicasse a mudança estrutural, política, social, que nos aprisionava e nos tornava escravizados de outros povos, né? Então a gente esperava um Messias que trouxesse consigo o cajado da guerra, né? E vem o Messias sereno e amoroso. Esperávamos a vinda de um Messias que nascesse em berço de ouro, né? Esperávamos um Messias que calçasse as sandálias e estivesse acima de nós, não em caráter moral, mas em caráter social. E o que acontece? O Mestre escolhe vir até nós da forma mais humilde que um homem, né, é capaz de vir, sem ser notado enquanto homem de posses. Ele não precisava disso, né? Jesus não precisou de uma chegada apoteótica, né? O planeta já estava se reestruturando energeticamente para essa vinda. Outros espíritos que trabalharam junto a Jesus para construir esse período evolutivo do planeta haviam vindo antes dele para trazer as mensagens de Boa Nova antes que o mestre aqui estivesse. Um deles foi João Batista, um dos grandes nomes dessa fase, né, desse período de harmonização do planeta, e para nos ensinar e para nos trazer a notícia de que teríamos entre nós este Espírito, né, o Cordeiro de Deus, né, Jesus de Nazaré, que viria a nos ensinar a amar sem medidas, a amar e servir, ou amar servindo, ou servir e amar, né? E aí vieram outros chamados de profetas. Jesus, por muitos na época, infelizmente, né, nós temos patamares evolutivos diferentes, e muitos compreendem Jesus, inclusive agora, como um profeta. Kardec mesmo diz, muito mais que um profeta, Jesus é o Messias divino, né? Aquele que vem a ajudar a salvar, né? É o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, o Messias. Por isso, o Rabi da Galileia. Por isso, o Cordeiro de Deus, né? E aí, vieram antes de Jesus Elias, e tanto que Jesus, em sua passagem por aqui, né, já nos disse, pois vim antes em Elias, né, e não me reconheceram. Não que Jesus tivesse reencarnado aqui outras vezes, mas que os seus irmãos e trabalhadores do bem haviam vindo antes para estreitar os laços e plantar a semente do amor em nossos corações, para que nós pudéssemos nos preparar para a vinda deste Rabi. E sem data, né? A gente não tem uma data precisa dessa vinda do mestre, que é tida como o único exemplo de encarnação no nosso planeta. É importante lembrar disso, né? Todos os espíritos que estão aqui na Terra são espíritos reencarnados, né? Ou seja, tivemos as nossas experiências, né, reencarnatórias, inclusive aqui mesmo, nesse planeta, né? E estamos retornando, indo e voltando diversas vezes. Jesus não. Jesus teve o seu processo evolutivo, né, desenvolvido, né, a sua trilha evolutiva num outro lugar. E vem aqui encarnar, né, e encarna com uma estrutura corporal aparente, completamente diferente desse corpinho físico
que nós temos. E, inclusive, quem quiser saber um pouquinho mais, né, sobre essa concepção do corpo aparente, né, o corpo físico de Jesus, procure o livro Jesus perante a Cristandade. E aí, antes dessa vinda do Mestre, a gente vai usar a data 25 de dezembro, porque é a data do calendário, né, que nós temos aqui na Terra. Mas antes do 25 de dezembro, alguns episódios são importantes de serem destacados. O primeiro deles é a arquitetura da escola de espíritos celestes que se incumbem da vinda do Mestre à Terra, né? O irmão Bittencourt de Sampaio, né, adquire essa informação junto a espíritos do trabalho espírita, né, de que o corpo aparente de Jesus, né, teria, aí vem a lei dos fluidos, né, teria de ser compatível, claro, né, a gente sabe que o nosso corpo está compatível com a nossa evolução moral. Então, nosso corpo pesado, nosso corpo ainda frágil, nosso corpo passível a doenças. E o corpo do mestre não era assim. Então, Bittencourt de Sampaio, inclusive, nos diz que fluidos como da flor da vide, da flor da uva, da folha do trigo foram utilizados para a concepção deste corpo, porque o nosso corpo também é fluido. E o corpo do mestre tinha uma concepção diferente da nossa, até porque um espírito celeste, né? E aí, com essa arquitetura montada, né, para que o mestre aqui estivesse, era preciso que ele aqui estivesse seguindo os moldes de nascimento que o planeta dispunha. Ou seja, era preciso uma mulher e um homem. E aí procurou-se, do mesmo jeito que Jesus havia arquitetado a sua vinda para cá, procurou-se uma mulher simples. E aí nós temos o maior exemplo de maternidade que o planeta Terra já viu, Maria de Nazaré. E é este nome, Nazaré, que Jesus herda da região em que Maria foi conhecida. Pouco se sabe, muito também se sabe sobre esse espírito, mas Maria era muito jovem quando era prometida ao rapaz José, um homem mais velho, inclusive, que ela na época, e ela é surpreendida por um espírito, e a gente chama de anjo, e sabemos que se trata de um anjo chamado Gabriel, que diz a Maria: terás no teu ventre o Filho de Deus e darás a ele o nome de Jesus. E Maria, assustada, mas como eu poderei ter um filho se eu não conheço, né, o homem? Porque, veja, a concepção a gente conhece como se reencarna aqui na Terra, biologicamente falando, né? Precisamos dos dois elementos. E Maria gera, né, segura, na verdade, em seu ventre este espírito. Na verdade, aí a gente usa essa expressão segura em seu ventre, né, mas carrega em seu ventre este corpo aparente, né, que será utilizado como instrumento, não no nosso entendimento, né? Porque para nós o nosso corpo é instrumento para a nossa transformação moral. Para Jesus não. Para Jesus aquele corpo aparente seria o instrumento necessário que ele precisaria somente para estar aqui. Porque evoluído ele já era. E aí, naquela noite de 25 de dezembro, né? Veja que quem conhece a historinha, né? A gente conta tanto para as nossas crianças na evangelização espírita, inclusive, mas quem conhece a história, né, sabe muito bem que Maria e José saíram da região onde
estavam, por conta do chamado recenseamento, né, das pessoas que moravam naquela região, e não conseguem abrigo em casas de parentes, em casas de conhecidos, e acabam por se instalar numa estrebaria, né? E Maria dá à luz a Jesus naquela noite. Não se tinha um bercinho, não se tinha um lençolzinho, não se tinha... E Jesus é colocado no berço mais humilde da história da humanidade, uma manjedoura, que nada mais é do que um bercinho que se põe, né, pequenos animais como cabra, boi, né? Aquele desenho que a gente vê, né, e a gente faz para as nossas crianças, né, a representação de um presépio, a manjedoura é só um cestinho de feno, né, que é o alimento desses animais. E Jesus nasce e é posto neste lugarzinho, né, nos trazendo o maior exemplo de simplicidade e humildade que a humanidade já viu. Imagine para muitos o despropério que seria pensar o Rei dos Reis, o Rabi da Galileia, o Cordeiro de Deus, nascer ou encarnar, né? A gente diz nascer porque na nossa evolução aqui nesse planeta a palavra nascer é a mais adequada, nestas condições. E aí a gente vai lembrar muito bem dessa cena com um trechinho do livro Jesus perante a Cristandade, em que o nosso irmão Bittencourt de Sampaio nos relata a vinda do Mestre, exatamente o momento em que este corpinho de neném, né, aparente, é deixado nos braços de Maria de Nazaré. E aí deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, vamos aqui, deixa eu ler, me permitam fazer esta leitura. Começa nosso Senhor Jesus Cristo no seu próprio nascimento, dando ao mundo o mais extraordinário exemplo de humildade. Começa ele provocando um grande escândalo na Judéia, indo buscar para o lugar do seu aparecimento na terra, e aí a palavra mais adequada no lugar de nascimento, aparecimento nesse planeta, uma humilde palhoça, quando o povo judeu, tomando a letra, e sempre a letra, todas as instruções dos profetas, acreditava que o Messias prometido seria um dos maiores reis da terra, governando materialmente a Judéia, estabelecendo um reinado tão grande, tão imenso, que viesse a absorver todos os reinos e todos os impérios. E assim podia ser. O Redentor divino podia ir buscar nos grandes palácios dourados, nas pompas e nas grandezas da terra, um lugar para o seu aparecimento. Mas ele tinha poder para isso. Mas nunca cumpria que os povos recebessem o seu primeiro exemplo de humildade. Logo por ocasião de sua entrada no mundo, era mister mostrar a vaidade humana, como o grão de areia pode absorver uma montanha, como a gota d'água pode conter em si. Acho que eu tinha caído rapidinho, mas voltei, né? Deixa eu só continuar a leitura. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Acho que sim, né? Bom, acho que sim. Se tiver com algum probleminha na conexão, acho que dá para ouvir direitinho, né? Pronto, então eu vou continuar aqui a leitura, tá? E o Bittencourt de Sampaio nos diz:
distante da Virgem, procurando o mercado de Belém, e aí a gente vai para a descrição da cena, né, porque a gente vê nos desenhos animados, a gente vê nos filmes. Obrigada, Claudeci. E aí nos diz o Bittencourt de Sampaio sobre essa cena sublime, a cena deste aparecimento do Mestre aqui na Terra. Então, distante da Virgem, né, procurando o mercado de Belém, José ia fazer os seus víveres para si e para sua companheira. E é importante a gente lembrar dessa cena, o distanciamento de José, né, no período em que Jesus aparece à Terra, porque era o momento em que os espíritos celestes precisavam para que este torpor que foi envolvida a Maria de Nazaré e este aparentemente despreparo moral de José atrapalharia, né, a entrega a este torpor da jovem Maria. E a própria espiritualidade distancia providencialmente José para que ele possa procurar, né, alimento para ele e a sua companheira, enquanto Maria estivesse lá, né, sendo envolvida nos fluidos salutares e benéficos divinos para que o Mestre aparecesse em corpo aparente de criança. E aí diz, inebriada, saturada dos fluidos divinos, a Virgem Imaculada encontrou-se nesse êxtase santo que só podem gozar os espíritos puros. Quando voltou a si do seu grande enleio, ouviu lá fora, nos campos onde bailam as ovelhinhas, cânticos sonoros que se elevavam pelos espaços, dando glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Cheia de confusão e de respeito, diante do seu fruto imaginário, encontrou o seu menino Deus entre os braços. Trocam-se os primeiros sorrisos do céu com a terra. Glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens de boa vontade. Então, veja que a descrição da cena que Bittencourt de Sampaio nos traz, né, muito intuído e orientado pela espiritualidade amiga que coordenava os trabalhos, a publicação desse livro, né, nos esclarece esse momento de torpor, né, em que Maria foi envolvida e ao abrir os olhos, né, e essa canção, né, que o próprio Bittencourt de Sampaio nos diz, esse cântico celeste, né, anunciando a chegada de Jesus. E é este cântico, e a gente, mas que cânticos são esses? Como assim esses cânticos são ouvidos, né? Nós sabemos que pela lei universal dos fluidos, os espíritos celestes estão em qualquer lugar do espaço e fazem com os fluidos qualquer coisa. Um exemplo muito simples é a água fluidificada, que a gente deixa aqui no nosso cantinho, enquanto a gente faz evangelho no lar, enquanto a gente está fazendo a nossa prece. E essa água fluidificada tem poderes terapêuticos, né? Então veja, a água, a concepção química da água continua a mesma, mas inebriada pela potencialidade e reequilíbrio dos fluidos. E é exatamente a reequilibração desses fluidos que faz com que os espíritos celestes, né, envolvendo a esta mulher, a este exemplo de maternidade que é Maria de Nazaré, que este cântico e essa energia divina, esse padrão vibratório que muda do planeta, que muda completamente com o aparecimento do Mestre aqui na Terra, chegue a José, que está no meio do caminho, e ele perceba, chegou o Mestre Jesus de Nazaré a este planeta. E é o momento em que José retorna, já sabendo e sentindo as vibrações da chegada deste Espírito até nós.
É esta mesma energia que envolve três, que a gente diz, que a gente lembra, três reis magos, né? Que eram figuras importantes naquela época, né? Na verdade não eram bem três reis magos, né? Mas eram homens de posses à época que eram chamados de magos místicos, inclusive. E que caminhando rumo a um encontro, né, em suas viagens de peregrinação, de andanças de um lugar a outro, sentem ao redor de si, né, ouvindo esses cânticos celestes. Quando Bittencourt de Sampaio diz o instante em que se alinham terra e céu, né? É o momento em que a terra deixa de ser somente esta terra para ser, por um período de tempo, né, 33 anos, né, de existência, né, de estadia de Jesus aqui na terra, né, passa de um padrão para outro, né, a chegada ao aparecimento de Jesus. E é esta energia, né, elaborada por esses espíritos celestes que faz brilhar no céu, né, aquela que a gente chama de estrela, né, que nada mais era do que a ação desses espíritos celestes, né. O próprio Bittencourt traz aqui, né, também no livro, e diz: e os Espíritos Santos, produzindo os fluidos sonoros e luminosos, diziam às almas inocentes dos pastores: é nascido o Rei da Judéia, o Cristo, Senhor nosso, há tanto tempo esperado. E ele completa: sim, fluidos sônicos e luminosos eram os cânticos produzidos pela milícia celestial. Esse mesmo fluido, formado pela vontade dos espíritos prepostos para a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, e que foi visto como um simulacro de uma grande estrela, conduzindo os magos à terra de Belém. Olha que coisa bonita, né? Para que todos tenham ideia da magnitude do maior evento que a Terra já vivenciou, né? A vinda de Jesus aqui, né? Ou seja, o aparecimento de Jesus neste planeta. E a partir deste momento, né, a gente tem a notícia da chegada do divino amor, da centelha de divino amor aqui na Terra, que terá esta missão perene de reeducar a cada espírito que se encontre na condição de expiado, né, como nós, nesse lugar em que nos encontramos, a nossa casa, pátria e mãe terra, que apesar de maltratarmos tanto pela nossa ignorância, é o nosso melhor lugar, é o lugar que nos acolhe e que teve a oportunidade de receber aqui o nosso maior exemplo de abnegação e de amor, como o nosso irmão Emmanuel trouxe logo no iniciozinho do exórdio. É esta prática do amor constante que vai fazer com que a mensagem de Jesus, desde o início, do primeiro instante do seu aparecimento aqui na Terra, não desapareça. E aí a gente lembra de uma frase, inclusive, do irmão Mahatma Gandhi, que não era cristão, mas teve a humildade de dizer: se um dia todos os textos religiosos fossem banidos do planeta e restasse o Sermão da Montanha, e a humanidade o compreendesse de fato, a humanidade estaria no caminho da salvação. Para você ter uma ideia do tamanho, né, do trabalho e da magnificência do Mestre Jesus, o rei, né, o rei dos reis. E Jesus
abdicou e renunciou inclusive a estes títulos. Em outras ocasiões a gente falou sobre isso, né? O mestre apenas reconheceu o título de mestre. Ele diz que sou mestre e sou, porque é aquele que ensina, né? E iniciou a sua pedagogia do amor desde o primeiro instante do seu aparecimento aqui. E o primeiro instante de aparecimento, a primeira lição trazida pelo mestre é a lição de humildade. É aquele famoso beliscão às vistas dos vaidosos e da própria vaidade, enquanto sentimento que nos corrói. Jesus estava entre nós, vindo numa condição que hoje a gente a considera subhumana. Alguém nascer, né, nestas condições. Tanto que quando a gente vê uma notícia de uma criança que nasce no meio do mato, até num ônibus, no transporte público, a gente diz, meu Deus, que condição, né, para que a criança nasça. E aí a gente pensa, Jesus nasceu numa condição assim, né, para trazer para cada um de nós a primeira lição e uma das bem-aventuranças que vai seguir na construção dessa pedagogia do amor que o Mestre nos trouxe. Bem-aventurados os humildes, né? Quem são estes humildes? O próprio Cristo seguiu, né, a lição da humildade. Tantos são os exemplos dentro dessa pedagogia de Jesus que traz essa concepção de humildade. E é aí que se constrói aos poucos a grande missão do Mestre, que perdura até hoje, porque nós somos centelhas desta luz. E o nosso trabalho é prosseguir com a missão do Mestre, sermos também, como o exórdio nos trouxe, presença de luz constante na vida das pessoas. E aí, seguir em presença constante, presença de luz constante nas vidas das pessoas, é reconhecer que nós temos um único guia e modelo da humanidade. E esse guia e modelo da humanidade é Jesus de Nazaré. Um homem que nasceu em uma época, nasceu não, apareceu, né, em uma época e lutou de forma pacífica, né, contra toda estrutura de hierarquias de opressão que nós tínhamos aqui neste planeta. Então é impossível nós não pensarmos no papel político que o mestre teve ao construir essa pedagogia do amor. Porque é através do exemplo que o mestre nos traz a grande importância de observarmos ao nosso redor e frutificarmos no terreno em que nos encontramos, mas não deixando de lado o nosso grau de responsabilidade para com a felicidade dos outros. Está lá nas lições do Evangelho do Lar que Jesus nos deixa na casa de Simão Pedro, no livro Jesus no Lar. Então, Jesus é figura política, social. Essa pedagogia, né, do amor de Jesus leva em consideração a ideia da educação ser libertária. A educação liberta. E Jesus é o exemplo de guia e modelo que temos, que nos traz o elemento do amor enquanto ação para a libertação de nós enquanto espíritos. É por isso que a gente diz, e somos espíritos, passando por experiências neste corpo físico. E é o amor, a ação capaz de nos libertar. E como é que esse amor nos liberta? Quando nós nos educamos. E a gente se educa quando a gente tem um exemplo. E a gente tem esse exemplo. E o único exemplo possível é o de Jesus de Nazaré. O mestre, o irmão, o amigo divino,
né? Este que cujo olhar, dizem, né, as escrituras, né, amolecia e arrebatava corações no sentido de ler a nossa história espiritual, a nossa história enquanto espírito, porque ele tinha essa autoridade. Era aquele que nunca disse, eu te curei, mas nos delegava a responsabilidade e dizia, a tua fé te curou, mas não voltes a pecar para não te acontecer coisa pior. Olhando em nossos olhos e admitindo que dentro de cada um de nós tem uma faísquinha de amor, uma sementinha que precisa germinar, precisa de adubo, precisa de água, precisa frutificar. E a ação que faz com que a gente frutifique é o amor. E aí por isso essa mensagem do Emmanuel, para a gente espalhar amor, frutificar o amor, como diz a canção. E que nesse 25 de dezembro, para além das ceias fartas, para além dos presentes, para além da figura social e cultural do Papai Noel, nós reconheçamos o Mestre Jesus como guia e modelo. Que nós reconheçamos que honrar a categoria de espírito celeste que Jesus está é fazendo bem às outras pessoas. É fazendo com que esse amor seja a ação. Porque não vale simplesmente ler uma mensagem, fazer o evangelho no dia 25 de dezembro. É preciso que essas palavras se tornem ações. Pedagogia é ação educativa e a ação precisa de movimento. Então, que nesse 25 de dezembro e nos outros que virão, não só em dezembro, todos os dias da nossa existência física aqui na Terra, nos lembremos de um espírito que aqui esteve neste corpo aparente para nos trazer um grande exemplo de como amar sem medidas. E tenhamos a plena gratidão por essa bondade infinita que Ele está para com cada um de nós. E nunca deixemos de seguir o nosso exemplo, o exemplo dele. E pensemos sempre antes de cada ação, como Jesus agiria. E lembrando da canção famosa do Padre Zezinho, continuemos pensando e tentando amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentia. E ao chegar ao fim do dia, a gente encostar a cabecinha e dormir mais feliz, sabendo que uma consciência tranquila é gerada a partir de um dever retamente cumprido, como diz a nossa irmã Joana, a nossa irmã Sheila. Então, que Jesus, esta luz imensa e divina, habite em nossos corações e permaneça entre nós hoje, amanhã e sempre. Porque nós estaremos aqui para sempre, não com este corpinho físico, mas como somos espíritos imortais, a gente não vai embora, só se despede desse corpinho. Então, que essa paz e essa bondade infinitas que estão ao nosso redor, né, possa nos envolver para que a gente siga agora o finalzinho, né, do nosso encontro, para a nossa prece final. Muita paz e muita luz a todos. Agora a gente fecha os olhos, pense em Jesus e nesse amor infinito para com cada um de nós e agradeçamos juntos. E façamos a prece que Jesus nos deixou como o maior exemplo, a oração mais completa que nós temos aqui na Terra. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dás-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. E não nos deixes
cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, posto que Tu és o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja. Muita paz, queridos irmãos, muita luz, que este 2022 venha com o elemento positivo da fé e o elemento positivo da coragem, para que cada um de nós possa enfrentar este ano vindouro que chegará, e que amanhã será um novo dia e virá com boas notícias, e se não tiver boas notícias, que a gente saiba, como diz aquela oração do amanhecer, esperar quando precisa esperar, né? Aceitar quando for preciso aceitar e mudar quando for preciso mudar. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre. Gratidão a todos. Um feliz e abençoado Natal a todos nós. Gratidão a todos. Muito obrigada, queridos irmãos, e até a próxima. Muita paz.